Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí o mestre respondeu. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha nos meus olhos aqui, por favor, para a glória de Deus. Você, com a tua sabedoria do alto, o Espírito Santo habitando em você, você vai deixar, porque você sabe, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Até se nós sabermos que uma pessoa é mentirosa, nós temos que ter sabedoria para conversar com a pessoa e não fazer certas perguntas. Sabe por quê? Sabe por quê? Só se preciso for. Se nós fazermos a pergunta se preciso for. Mas porque a gente tem a mania de sair perguntando tantas coisas por aí afora, sim ou não? Nós temos que vigiar, sabe por quê? Porque nós corremos o risco de fazer a pessoa praticar o pecado através das tuas perguntas. Você sabia disso? Como a vida espiritual ela é melindrosa? Sabia disso? Dá para você ver o tamanho do problema? Aí você sendo sábio, você vai estar perto do teu irmão, da tua irmã. Bota-se no aumentativo, no diminutivo, bota-se tudo num pacote só. Você vai estar perto deles, fazendo eles pecar contra você? Evidente que não, sim ou não? Porque senão você não está sendo sábio. Lembra, se você agir como tolo, você está fazendo o teu irmão pecar contra você. Dá para você ver o tamanho do problema? Então, para uma pessoa pecar 70 vezes 7 contra você, só se você for um tolo. Afasta-te, afasta-te, afasta-te. Vamos lá, para a glória de Deus, para nós ver aqui o que a palavra falou. No final aqui, ó, verso 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Dá muita coisa, não dá? Dá coisa para danar. E é muita coisa, sim ou não? Vamos aqui. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus. Nós temos que ser puro de coração, sim ou não? O que a palavra de Deus fala? Porque nós temos que ter a sabedoria, sim ou não? O nosso coração limpo. E você tendo limpo na sua lucidez, você vai se abster de certas amizades, de certas conversas. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. Olha o que... 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, é para devorar mesmo, destruir mesmo. Não é brincadeira, não. Por isso que nós temos que nos firmar na palavra do nosso Eterno, ser sóbrios e vigilantes o tempo todo. E nós sendo vigilantes, porque pelas nossas palavras nós iremos ser justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Olha o que a palavra do nosso Eterno fala para nós. Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E aí? Como é que fica isso? Dá para vocês ver a dureza do coração, o que é? É duro, sim ou não? Mas é a realidade. Vamos aqui, voltando aqui para a palavra de Deus, para a glória de Deus. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. E olha só o que o nosso Pai... Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Isso aqui serve para todos nós. João, capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis a vós. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E é assim ou não vai, e é pedrada assim ou não, é correção, sabe por quê? Que essas correções, porque o nosso Pai nos quer com ele na eternidade. O nosso Pai quer que nós abandonamos o velho homem, a porcaria, sabe por quê? Porque a carne nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Por isso nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó.
Vamos ver o que a palavra do nosso Eterno continua falando para nós aqui, ó. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha o que a palavra do nosso Eterno fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 5. Vamos lá, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Verso 22 ao 24. Agora isso aqui é que é pedrada. Para vocês que brincam por aí afora, olha aqui, ó. Mateus capítulo 5. Verso 22 ao 24. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Brinca. Brinca aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Tem Bíblia que vai dizer assim, ó, será o quê? Réu de juízo. Sem motivo. E tem gente que a dureza do coração, né? A dureza do coração vai que é uma beleza, assim, ou não? Às vezes, uma coisinha de nada. Ninica de tubitirica, assim, ó, ninica de tubitirica. Falou mal de mim. Nem me conhece, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E por aí vai. Desperta tu que dormes. Continuando, para a glória de Deus. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Está pedindo Agnaldo, please? Lembra, sujeito a julgamento do tribunal. E, rapaz, é muito sério isso aqui, ó. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus, ó. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Está pedindo Agnaldo, please? Dá para você ver o tamanho do problema? O negócio é sério, meus irmãos. Para com esse negócio de falar assim, eu vivo debaixo da graça, eu posso viver no pecando por aí afora, isso, aquilo, outro. Olha só, você pecar é uma coisa, eu peco. Agora, viver na prática do pecado, que você esteja repreendido da minha vida, que você também esteja repreendido da tua vida. Sabe por quê? Porque todo aquele que vive na prática do pecado é filho de Satanás. Procede de Satanás, é filho de Satanás. Se morrer na prática, já era e acabou. O que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó? 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E detalhe, se você viver na prática do pecado, se batizou, né, foi submergido nas águas, foi submergido nas águas, sepultou a porcaria todinha, aí foi emergido das águas, uma nova criatura para ver na podridão do pecado de novo. Aí sabe o que acontece? Vê na prática do pecado. Aí, olha só como é que se torna, né? Aí já, Êxodo capítulo 20, verso 7, sim ou não? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí, ó, 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Dá para vocês ver o tamanho do problema? É problema, sim ou não? É problema por cima de problema, sim ou não? Do cidadão da desobediência. Por que é filho dele? Porque, primeiro, né? Já começa por aí, ó. 1 João, capítulo 3, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. E aí, o mentiroso provém de quem? A mentira provém de quem? Provém de quem? Listen to me, please. João 8,44. Vós sois filhos... Olha só, presta atenção. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque ele foi o quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Dá para vocês verem o tamanho do problema, como o negócio é sério? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Deve estar pensando que é brincadeira. Olha aqui, vamos lá, para a glória de Deus, ó. Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí fala mesmo, né? Nossa, alguém levantou um falso contra mim, foi não sei o que, isso, aquilo, outro, nossa, eu tô com raivinha, por causa disso, por causa daquilo, e aí começa. Aí começa a falar. Aí sabe o que acontece? A podridão, né? Porque o coração tá cheio, né? Tá podridão, sim ou não? Do filho das trevas, sim ou não? Aí começa as podridão. E aí a boca fala o quê? Do coração está cheio. Do que o coração está cheio. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Por isso que o nosso Pai fala assim para nós, ó. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É desse jeito que eu desejo estar sempre, que eu luto para estar sempre com meu coração limpo, que nenhuma porcaria, nenhuma palavra, nenhuma seta maligna faça morada na minha mente nem no meu coração, que seja repreende da minha vida. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Por que, Guest Prayer? Porque verão a Deus. Para a honra e glória do nome do nosso Pai, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui para nós dar aqui mais um acréscimozinho aqui. Para nós darmos aqui um acréscimozinho aqui para a honra e glória de Deus. Isso aí, ó. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, a você, né, que estava, né, porque eu creio que você está conosco aqui, desde a abertura do vídeo da oração, se ou não, para quê? Para que todo dia você pede ao nosso Eterno um coração novo, uma mente nova e um espírito inabalável. Sabe como quem? Como o nosso irmão Davi. Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um coração puro toda manhã que o nosso Pai, nós pedindo, Ele nos dá. Para o glorioso, um coração alegre, uma mente pura, uma mente alegre para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele tenha o prazer de nos ver aqui. Por mais que nós passemos por uma prova, tem uma tristezinha aqui, mas que essa tristeza seja passageira. Que nós clamamos, Senhor, repreende esse mal, essa tristeza. Senhor, me enche, Senhor, de virtude, Senhor, de alegria. Porque, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é meu Pai. Sem o Senhor não posso nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas.